Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, gente. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos estar falando aí sobre inteligência emocional. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? E hoje eu vou continuar falando um pouquinho sobre... A gente começou falando sobre educação emocional na live passada e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então, se você tiver alguma dúvida, se você passar por alguma situação que a gente vai falar aqui na live, você pode comentar, tá? Deixa a sua opinião aí nos comentários pra gente bater um papo e conversar sobre a tal da inteligência emocional, né? A tal da educação emocional, que hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre isso, muitos espaços trabalhando com esse tipo de habilidade específica do cérebro. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, ok? Então todos sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou me apresentar. Gente, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? O áudio e vídeo tá ok? Vou pedir para vocês, alguém me dar um retorno rapidinho. Se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, tá? Porque eu vou começar a falar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho sobre o que é isso e por que a gente precisa aprender, né? Por que essa habilidade, esse aprendizado sobre a inteligência emocional ela é tão importante, principalmente nos dias de hoje, tá? Então, enquanto o pessoal tá chegando, bom dia, boa noite, eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil e trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças, adolescentes, adultos e terceira idade, com dificuldade de aprendizagem, atraso de desenvolvimento, transtornos, déficits, enfim, dificuldade com atenção, concentração, foco, né? Dificuldades de aprendizado no geral, ok? E venho aqui no Portal MIE, quinzenalmente, trazer assuntos da neurociência pra gente conhecer um pouquinho mais como é que o cérebro funciona, como que a nossa vida pode ser, né, gerenciada através das nossas habilidades mentais, ok? Então, gente, sejam todos bem-vindos. A turma que tá chegando, se alguém puder me dar um ok de vocês estão me vendo e me ouvindo, eu agradeço. Ou se alguém no Portal MIE estiver por aí também, por favor. Se tiver alguém online, eu sei que tem uma galera assistindo, mas eu não consigo saber. Bom, enfim, vamos lá. Bom, semana retrasada, a gente falou sobre educação emocional e o que ela era, por que era importante a gente falar sobre educação e tratar sobre educação emocional com crianças e com a gente mesmo, né, na nossa vida adulta. Por que é importante a gente saber como que funciona e para que isso existe. A educação emocional e a inteligência emocional, elas são muito próximas, elas se complementam, tá? Para eu falar sobre ter uma inteligência emocional, saber gerir essas emoções, saber administrar o que está acontecendo ou a forma com que as questões estão acontecendo na minha vida. Eu preciso, primeiro, né, ter um pouquinho lá da educação emocional, eu saber reconhecer quais são as emoções, o que essas emoções elas trazem para mim de ponto positivo e de ponto negativo, né? Então, assim, existem algumas emoções que elas nos são extremamente positivas, outras extremamente negativas e algumas que nos deixam em dúvida, né? Algumas que elas podem ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim e aí as suas derivações, né? Dentro daquilo que a gente tem de dificuldade, por exemplo, ela pode se tornar algo pior ou uma coisa mais leve.
Como que eu vou saber quando isso está acontecendo na minha vida? Quando eu estou numa situação onde eu preciso manter uma calma, né? Ou de uma situação onde eu preciso manter-me integralmente bem, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, para poder agir ou dar uma resposta em determinada situação. Geralmente isso acontece quando eu tô numa pressão muito forte, ou eu tô passando por um momento muito difícil, ou é uma pressão externa, né? De repente de um chefe, ou de um colega de trabalho, ou de uma mãe, um pai, né? Em relação ao adolescente, ou quando é algo que eu mesmo não estou sabendo lidar, porque é algo interno, né? São os conflitos internos, eu não estou conseguindo regulá-los, tá? Quando a gente aprende, porque é um aprendizado, tá? Desenvolver a inteligência emocional, o nosso cérebro ele vai ser treinado para isso. Então ele vai ser trabalhado, né? Existem técnicas aí pra gente trabalhar essa inteligência emocional. O que eu preciso fazer, como eu preciso agir em determinadas situações. Não é regra de bolo, assim, né? Receita de bolo, tá? Não existe algo que, faz isso, assim, 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 que você vai ter o seu resultado. Não funciona dessa forma, né? A inteligência emocional, ela já vem sendo falada aí desde um tempinho já, né? Os primeiros termos já começaram a ser falados sobre isso há muito tempo. Mas, levado como forma acadêmica, o estudo já faz uma coisa não muito recente, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala, né, que eu preciso aprender, né, e aprender no sentido de como eu vou, ou a maneira que eu vou reagir diante de tal situação, a forma, se eu vou explodir, se eu vou conseguir pontuar, se eu vou conseguir responder as coisas, ou me colocar de uma maneira clara e precisa diante de tal situação. Isso tudo faz parte do desenvolvimento da inteligência emocional. Tá? Inicialmente, eu preciso ter a educação emocional ali entendida, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente tem os projetos que trabalham sobre isso, que falam sobre isso, eles estão educando emocionalmente essa pessoa, né? Para que ela entenda quais são os sentimentos, quais que existem, como que eles aparecem na nossa vida, como que eu reconheço esses sentimentos, e aí entra a inteligência emocional que nos faz o agir, né? Que ali ela faz com que as coisas realmente aconteçam. Então todo o nosso mundo de conhecer, nomear, reconhecer as emoções, compreender todo esse processo, ele me vem na ação, né? Que é o último campo aí, vamos dizer assim, da área em relação à educação emocional. E aí eu tenho que agir diante de algo que me desestabiliza. Eu tenho que agir diante de algo, de uma situação que eu não sei para onde correr, vamos dizer assim, né? Para que caminho seguir. Se eu aciono uma das áreas do meu cérebro que é responsável somente pela minha área de impulso, né? Então eu ajo sim por impulso. Quando eu aciono essa área que traz para mim uma resposta rápida, por vezes, né, sem pensar, então é meio que instintiva, geralmente eu não tenho as melhores respostas, né? Quando eu ajo por impulso, eu ajo sob uma pressão muito forte e primeiro eu faço ação e depois eu penso. Né? Eu não sei se alguém já passou por esses momentos aí de primeiro fazer a coisa ou primeiro responder e depois parar para pensar, né? Então aí a gente tem essa área, essa parte do nosso cérebro que é responsável pela área dos impulsos, que fala primeiro do que a nossa razão, vamos dizer assim. E aí então a inteligência emocional, ela faz o quê? Ela faz com que as pessoas desenvolvam esse saber, né? Esse conhecimento, esse entender os seus limites, né? Ela vai entender a sua capacidade de compreensão daquilo que está acontecendo, tá? E os seus limites, até onde ela pode ir e até onde ela não pode.
né? Para quê? Para evitar certos gatilhos, né? Certas questões que desatam, de repente, a gente a ter um comportamento que a gente sabe, por exemplo, que a gente não queria ter, mas a gente não consegue, como eu posso dizer, se segurar, vamos dizer assim, né? A gente não consegue se segurar e quando a gente vê a coisa já aconteceu. Quando eu começo a fazer o uso da inteligência emocional, quando a gente começa a perceber que existem outras opções de respostas, que existem outros caminhos que eu posso seguir para chegar em determinada solução, seja para um problema, seja por uma questão prática mesmo, né, do dia a dia, seja por uma questão de trabalho, uma questão financeira, questão emocional, né? Qualquer uma dessas áreas a gente consegue trabalhar, vamos dizer assim, a inteligência emocional, ok? Quando a gente tem uma desregulação muito forte nesse sentido e a gente já acumulou aí alguns traumas, já acumulou aí algumas questões que são extremamente fortes, aí sim a gente precisa mesmo de um auxílio com psicólogo, né? A gente precisa buscar ajuda, busca ajuda especializada. Essas questões com esses tipos de transtornos, de fobias, esses traumas mais graves, vamos dizer assim, é primordial que vocês busquem ajuda com um profissional da área, no caso o psicólogo, para que ele possa fazer uma avaliação, aí ele vai analisar toda essa questão que você está trazendo, né, junto com você, óbvio, e aí vocês vão seguir o caminho para que essas questões todas serem sanadas, né, dentro do possível. Mas, para a gente não chegar ao ponto, né, de ter que só tratar algo, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a nos educar emocionalmente, a gente pode começar a conhecer algumas técnicas da educação emocional. Dentro delas existe a educação emocional positiva, é muito difundida no Brasil. Então, quem tiver interesse de conhecer também, é só digitar aí educação emocional positiva, que vocês vão ter um material, vão acabar conhecendo pela internet também, que também é muito bacana, inclusive para a questão dos filhos, né? Como orientar os filhos, como desenvolver algumas capacidades nas crianças ou nos adolescentes, que às vezes os pais ficam um pouquinho perdidos. Então também é muito bacana, tá? Dentro da área da psicologia, as meninas, né, as psicólogas aí de plantão, elas conseguem direcionar de uma maneira extremamente correta, né, e precisa. Quando me questionam, né, de repente, algum outro tipo de terapia nesse sentido, eu geralmente não falo, porque as demais eu não conheço, né? Não sei se funciona, não sei se dá um retorno, mas enfim, o que eu sempre falo teve alguma dificuldade nesse sentido, nessa área, busque um atendimento com um psicólogo para que ele, junto com você, consiga te amparar e desenvolver da maneira que é necessária, tá? Mas eu conseguiria, né, evitar alguns problemas ou, né, não ter algumas questões antes de chegar a esse ponto, né? Quando eu começo a entender que a inteligência emocional, ela tá ali dentro da minha capacidade de entender as minhas e entender e lidar, né, com as minhas emoções, de saber lidar com aquilo que está me afligindo, né? Mas não deixar que essa situação ou esse momento ruim me desestruture, né? Mexa com a minha vida de uma maneira onde eu, de repente, não consiga sair dela, tá? Então, quando a gente trabalha a inteligência emocional e a educação emocional em conjunto, a gente consegue nos fortalecer mentalmente, né? E a gente começa a ter uma sequência de fatos, né? Porque as nossas atitudes, elas vão ser pensadas, elas vão ser repensadas, elas vão ser analisadas. Então, a gente vai conseguir perceber dentro daquela situação qual a minha postura, né? E aí, assim, não é só a postura física, né? A gente fala de, precisa desenvolver a inteligência emocional, porque é muito agressivo, porque responde muito para os outros, não tem muita paciência
impaciência, né? Geralmente chegam com essas questões, né? Eu sou muito impaciente, eu não tenho muita paciência, eu explodo muito com os outros, eu não consigo parar para escutar as outras pessoas, o meu chefe fala comigo e eu não tenho interesse de saber o que ele está falando, ou eu sou muito ríspido nas minhas respostas, né? Então, quando vem essa explosão, geralmente daí que as pessoas acabam buscando auxílio, é quando a questão da agressividade ela já está muito além do que é o esperado, né? E aí ela não consegue mesmo lidar com essas questões todas que ela precisa parar, pensar para agir. Imagina, uma pessoa no momento de agressão, ou autoagressão, ou agressão com o outro, e aí a gente fala, não é só a questão da agressão física, né? A gente tem também a questão da agressão verbal. Então, a agressão verbal também é uma coisa que a gente também precisa ficar atenta, porque às vezes a gente acaba fazendo e sem perceber, né? Às vezes a gente tem uma postura mais ríspida, mais grosseira, e aí você fala, mas não era a minha intenção. Isso também acontece, né? Às vezes a gente ter esse tipo de comportamento e achar que eu não tô tendo, que é uma visão da outra pessoa. A inteligência emocional, ela também nos ajuda a ter essa percepção do outro, tá? A conseguir olhar pra gente com as nossas questões, os nossos problemas, com as nossas emoções, saber lidar com os nossos sentimentos, mas ela também nos auxilia a ter essa percepção com o outro, né? Saber o que ele tá sentindo, ou até como ele vai agir ou reagir diante daquilo que eu vou falar para ele ou daquela situação que a gente se encontra, tá? Quando a gente tem uma situação que nos deixa muito acuado, que deixa a gente meio que sem saída, ou a gente se sente sobrecarregado, ou com medo mesmo, a nossa tendência, né, que é a tendência do nosso cérebro, naturalmente é a gente reagir ou através da gente se refugiar, então a gente vai lá, vamos dizer assim, pra caverninha, né, e não responde, não fala o que tinha que ter falado, ou a gente se fecha, né, ou a outra reação no ato, né, que é da gente falar e explodir, e aí às vezes falar o que não deve também. Então, quando a gente tá nesse contraponto de que em momento eu explodo demais, ou em momento eu me recuo demais, eu me reservo demais, os dois, né, ali precisa de um parâmetro, eles precisam ter um equilíbrio, na verdade, né, eles precisam saber que a hora certa e o momento certo de dizer, ou da gente não dizer, mas, e desde que, né, esse meu recuar, ele não me cause nenhum tipo de sofrimento, tá? Porque não é só, eu não vou falar para evitar a confusão, eu não vou falar para evitar briga. Então, quando a gente vai não falando, né, a gente começa a não falar, isso vai gerando um sentimento de frustração por muitas vezes na gente. Eu não sei como com vocês né? Mas geralmente acontece bastante, né? A gente deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. E vai deixando quieto. Só que o nosso corpo não vai deixando quieto. Uma hora ele vai dizer que tem alguma coisa errada ali e que ele também não aguenta a gente parar e deixar as coisas quietas, por exemplo. Então a gente vai ter o resultado disso mais pra frente. E também não é bom, né? O contrário também é ruim, quando a gente explode, sai aí falando, sai quebrando, sai fazendo as coisas todas que não, né, teoricamente, a gente não deveria. Mas a gente precisa saber também que a raiva e a explosão são sentimentos que a gente sente, né? A gente não dá pra esconder que eu não tenho raiva, eu não fico com ódio, eu não fico pensando sobre algo que eu devia ter feito e não fiz, ou sobre algo que eu deveria ter falado pra alguém e não falei, né? Então essas coisas também ficam gravadas na gente, né? A gente vai acumulando essas sensações, acumulando esses sentimentos, e aí a gente não usando a inteligência emocional a nosso favor, ou a gente desregula o próximo, ou a gente se desregula, né? E aí, quando a gente toma pra gente, de repente, questões, problemas, dificuldades que a gente poderia
saber, né, como agir, como trabalhar e como fazer com que essa situação ou não aconteça. Então a gente consegue evitar sim alguns tipos de situação, ou quando eu não consigo evitar, o que eu posso fazer para amenizar aquela situação, né? O que eu posso fazer para que de repente uma conversa com o meu chefe não tenha tomado o rumo que tomou, né? A gente tem muito disso de, eu parei para pensar depois, ou devia ter falado isso em tal horário, em vez de ter falado aquilo. Por que na hora eu não respondi tal coisa, né? Eu acho que isso acontece muito com muitas pessoas. Então a gente acaba, depois que a situação aconteceu, parece que a gente para pra pensar, né? Acho que acontece assim, isso muito com todo mundo. E aí, quando a gente tem esse tempo para parar para pensar, é onde a gente consegue racionalizar, é onde a gente pensa com razão, né? A gente não pensa só com a emoção, porque o nosso cérebro ele tá ali naquele duelo, vamos dizer assim, né? A gente tem partes do nosso cérebro que, como a gente sempre fala, eles são responsáveis pelas nossas ações. Então, quando a gente é muito impulsivo, quando a gente não tem o freio inibitório, a gente sai falando e fazendo aquilo que a gente não deveria, né? Quando a gente consegue treinar o nosso cérebro, treinar as áreas, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, né? Dentro da nossa caixinha aí, existem esses dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo. E aí, cada lado desse cérebro aí, ele é responsável por algumas habilidades, vamos dizer assim, por algumas coisas que a gente consegue fazer melhor ou pior dependendo daquilo. Então a gente de repente tem um lado mais criativo, mas o nosso lado de raciocínio lógico é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, a gente já não consegue tanto. E tem pessoas que são ao contrário, que são extremamente racionais, né? Tem um lado racional muito aflorado, ela é extremamente certa, né, em alguns itens, algumas coisas, ela é uma pessoa extremamente regrada, ela consegue lidar com todas as questões de planejamento, de linguagem, então ela tem tudo ali como se fosse numa régua, vamos dizer assim, né, tudo muito certinho, e dentro daquela certeza dela, ela consegue se organizar. E aí a gente tem o lado emocional, né, que é um lado onde também a gente tem aí algumas questões de organização também, mas que a gente leva um pouco mais pro lado da emoção. Ele já não é tão racional, né? A gente já consegue aí fazer algumas mudanças, algumas adaptações e tudo bem, né? A gente consegue mudar de pensamento, a gente consegue mudar de padrões, a gente consegue alterar hábitos e ok, né? Então a gente usa mais o lado aí da emoção, o lado emocional, né, o nosso hemisfério, e aí ele consegue ter esse sentido mais emotivo. Mas quando a gente fala de emoção sem trabalhar a razão, é complicado, né? Porque às vezes a gente coloca aí o carro na frente dos bois e a situação fica bem difícil. Mas enfim, quando a gente tem ali um equilíbrio, ou a gente procura esse equilíbrio, a gente consegue ter um progresso na nossa vida. Então assim, eu tô tendo problema com o meu trabalho, eu tô tendo problema com estudos, ou eu tô tendo dificuldade na minha vida conjugal, por exemplo, eu não tô conseguindo saber lidar com as questões que meus filhos estão trazendo. Então, eles entraram na adolescência, ou eles estão na infância, e ainda estão com algumas questões muito turbulentas, que não estão resolvidas. Então, meu filho não me ouve direito, ele não me responde quando eu preciso, não presta atenção nas coisas que eu falo. Então, às vezes, se não é nada cognitivo, né? Às vezes a gente tem questões aí que são emocionais, né? E aí dá esse entrave aí nessa criança, dá esse entrave nesse adolescente, e ele começa a ter algumas dificuldades, inclusive de aprendizagem, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguém aí com dúvida, pode perguntar, tá? A gente sai falando aí, e aí, se vocês quiserem saber alguma coisa mais específica, também é só perguntar.
Gente, eu só queria que alguém me desse só um ok mesmo. Porque o meu tá no mudo. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Mas enfim. Deixa eu ver aqui no, no meu telefone se eu consigo. Deixa eu só ver aqui. Pra gente continuar conversando sobre inteligência emocional. Mas acho que tá. Acho que tá, hein, gente? Acho que é isso aí. Tá, recebi aqui. Recebi aqui no inbox que tá dando pra ver e ouvir sim. Ótimo. Bom, então, voltando lá a inteligência emocional e o lado do nosso lado de cérebro, direito, esquerdo, enfim, o que que é, por que que acontece, por que que às vezes parece assim que o lado direito não conversa com o lado esquerdo, né? Que a nossa razão e a nossa emoção, elas não se falam, tá? A gente tem uma outra parte aí do nosso cérebro, o corpo caloso, que faz essa ligação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que faz com que as coisas, ou né, deveria fazer, com que as coisas entrassem nos eixos. Mas isso depende muito de como que a gente tá, né? De como que a gente entende esse processo. Depende muito de como eu conheço, de que conhecimento eu tenho sobre as minhas emoções, que conhecimento eu tenho sobre o meu próprio corpo, então a noção que eu tenho de mim, a noção que eu tenho no espaço em que eu vivo, a questão que eu sei, o que eu preciso fazer para atingir de repente as pessoas que estão ao meu redor e eu realmente preciso, né? Então, assim, são questões que a gente traz durante o processo de ensino, vamos dizer assim, de treino, de educação e inteligência emocional, com situações, então são feitas algumas situações do dia a dia ou da vida, com crianças a gente trabalha algumas fábulas, alguns contos, e aí dali a gente vai desenvolvendo um trabalho junto com eles, tá? Com os adultos a gente já trabalha algo mais pontual. Então a gente traz as questões da vida, do cotidiano, e ali vai desenvolvendo, vamos dizer assim, de técnicas, né, ou de um conhecimento prévio sobre os tipos de reações e sensações que a gente tem e, em alguns casos, por que a gente teve tal reação? O que nos levou a ter tal reação? Por que tem alguns dias que eu me sinto mais para baixo, mais cansado, sem força, sem vontade, sem ânimo, né? Eu sabendo que de repente eu tô com uma deficiência aí de uma vitamina ou que eu tô com uma deficiência de algum hormônio que contribui para que esse mal-estar, vamos dizer assim, físico e mental aconteça, tá? Então, quando eu consigo perceber que, poxa, talvez não seja só coisa de sensações de emoções, eu estou fisicamente abalada, então eu estou com algumas carências nutricionais e nutritivas que estão fazendo com que o meu comportamento de repente seja explosivo, ou que o meu comportamento seja eu tô esquecida demais, eu não tô lembrando das coisas, ou a sensação de tanto faz, né? Que às vezes a gente acaba tendo, tanto faz, deixa e deixa passar, né? E aí às vezes a gente acaba tendo esses momentos também, e às vezes a gente não sabe por quê. Então, quando eu começo a reconhecer, né, primeiro conhecer, a nomear essas sensações, a reconhecer, aí eu vou compreender aquilo que está acontecendo, eu passo a agir, né, eu passo a ter ações melhores para aquele comportamento que eu tinha. Então, eu começo a não fazer as mesmas coisas, a não responder do mesmo jeito, a não ter as mesmas respostas sempre para as mesmas perguntas, a não agir de maneira errada toda vez que eu me sinto pressionada, a não agir de maneira errada toda vez que eu não sei direito o que esperar ou o que vão esperar de mim, né? Quando eu começo a olhar para mim, para o meu desenvolvimento emocional de uma maneira mais ampla,
aí eu começo a trabalhar, né, a treinar o meu comportamento para ele ser emocionalmente inteligente. Então, emoção e inteligência, a gente é um pouco difícil, mas a gente consegue casar essas duas informações e fazer com que a gente tenha um desenvolvimento emocional mais adequado, né? Algo mais certo para que a gente não venha sofrer tantas questões, para que a gente não tenha que depois aliviar os nossos sofrimentos psíquicos, tá? Então, melhor do que eu ter que aliviá-los é eu não tê-los, né? Então, melhor do que eu ter que tratar algo posteriormente, é melhor eu evitar de ter, né? Então, como que a gente evita essas questões? Se eu consigo, né, me organizar, me reorganizar e agir de maneira correta ou pelo menos pensada dentro daquilo que eu preciso, ela me auxilia muito, né? Me ajuda muito a evitar esses problemas. Então, eu vou conseguir controlar os meus impulsos, eu vou conseguir controlar minha raiva, eu vou conseguir pensar, planejar, organizar estratégias de respostas ou ter uma ação sobre algo ou sobre alguém mais certeira, né? Sem ter que gerar nenhum tipo de problema na situação em que eu estou vivendo, nem piorar esse problema, né? Mas a fim de amenizar a questão que eu estou vivenciando, ok? Quando eu começo a ter uma autogestão da minha vida, quando eu começo a saber por que veio, da onde veio e o que eu vou fazer com esse problema ou com essa situação, eu consigo ter uma resposta melhor para aquilo que está acontecendo na minha vida, tá? E aí falam assim pra mim, mas é tão difícil a gente conseguir se organizar, a gente conseguir pensar num momento onde a gente não tá bem, num momento em que a gente tá muito mal, com muitas coisas ruins acontecendo na nossa vida, por exemplo, tá? Claro, às vezes fica difícil mesmo a gente conseguir sair dessa situação que a gente se encontra para chegar numa situação boa, onde a gente se sinta confortável. Mas quando eu consigo evitar esse tipo de comportamento, eu não me coloco nele, né? Então, e aí quando eu consigo não me colocar nessas situações, aí eu sei que sim, que eu desenvolvi a minha inteligência emocional, que eu consigo me preparar para algumas situações, mesmo que dentro dela já esteja o caos, vamos dizer assim. Mesmo que dentro dessa situação a confusão toda já aconteceu, né? Eu consigo fazer o quê? Acionar essa área desse meu cérebro entre emoção e razão, para ela me dizer o que eu devo fazer naquele momento e a melhor forma de agir. Nem tanto pela ação, não, nem tanto pela emoção, nem tanto pela razão, né? Mas sim por um momento onde eu consiga me desvencilhar, eu consiga sair daquela situação da hora, olhar o que está acontecendo ao meu redor e aí sim, aí ter uma resposta que seja adequada diante daquele problema ou daquela situação que eu estou passando. Geralmente quando a gente está numa situação de perigo, uma situação desagradável, de repente uma situação com os filhos, onde a situação está bem complicada, está batendo porta, não está aceitando não, não está conseguindo responder de acordo com o que o pai pede, ou está ao contrário, está respondendo demais a um adolescente que está naquela fase, vamos dizer assim, da rebeldia, em que nada tá bom, onde quebra copo, quebra casa se deixar, né? Esses momentos também, eles também são e podem muito e devem, na verdade, ser trabalhados pela educação emocional e pela inteligência emocional, né? Eles precisam sim ser trabalhados com os jovens, com a gente também. Eu tô falando de jovem, mas muito acontece com a gente no nosso dia a dia. A gente também passa por essas situações. A gente acaba tendo algumas dificuldades, inclusive de relacionamento, não só com o filho, mas de relacionamento namorado, namorada, esposa, marido, justamente por a gente não parar para se entender, né? E a inteligência emocional, ela serve para isso. Ela faz com que a gente entenda os processos, vamos dizer assim, das nossas emoções,
o que elas são, como são, por que são, para eu conseguir ter uma resposta adequada diante daquilo que está acontecendo na minha vida. Quando eu me desregulo facilmente, ou quando eu me reservo, né, e aí eu viro aquela ostrinha onde eu não vou para o mundo, vamos dizer assim, né, eu me isolo das questões, do convívio, inclusive, com pessoas, para eu não ter que resolver problemas, né, e isso também não é bacana. Não adianta a gente deixar as coisas de lado para poder tentar evitar esse tipo de situação, porque isso daí é um passo para a gente entrar no processo de depressão. Então, se a gente não se regula, se a gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente começa a abrir portas aí para outras questões que são mais difíceis, né? Então, entra no processo de depressão, entra em ansiedade, a gente vai ter a síndrome do pânico, e aí tem N outras coisas que acabam vindo junto por eu não compreender aquilo que está se passando. E não necessariamente a gente vai entender aquilo que eu estou vivendo. Por exemplo, lógico, quando a gente tem um auxílio de um psicólogo, ele vai ali nos orientar, vai trazer as ferramentas, as técnicas necessárias para nos direcionar como fazer algo não ser tão sofrível, vamos dizer assim, tá? Mas quando a gente não tem, por exemplo, tem hora que a gente não tem um psicólogo que pode estar ali ao nosso dispor o tempo que a gente quiser, no momento que a gente quiser, principalmente por questão, às vezes, questão financeira, ou falta de tempo, enfim, ou por não definição de prioridades, vamos dizer, também pode acontecer, né? Não é prioridade agora e vou deixando. Só que isso vai virando uma bola de neve. E aí, quando a gente vê, a gente chegou numa situação em que a gente já não consegue mais lidar com nada. Nem com o que a gente faz, nem com o que a gente pensa e nem com o outro. E aí a gente acaba tendo problemas de relacionamento, né? As pessoas se afastam, ou eu me afasto, eu acabo não entendendo o que está acontecendo, e aí eu acabo tendo problemas muito mais sérios, inclusive no trabalho. Então, quando a gente chega nesses casos, é bom a gente realmente buscar um auxílio e saber para onde correr, né? Mas quando a gente não tem, se a gente se conhecer e saber como a educação emocional funciona, como a inteligência emocional funciona e que recursos e técnicas que a gente pode usar para fazer esse nosso cérebro, né? Ele treinar essas habilidades, ele treinar esse comportamento, ele entender a importância de mudança de alguns hábitos, por exemplo, né? Então, eu sempre fiz assim e vou fazer assim pro resto da vida. Eu não mudo meu pensamento, eu não mudo minha forma de agir, porque sempre foi assim e é assim que vai ser. Isso não funciona, né? Isso aí já desde lá, de 1920, quando foi falado sobre inteligência emocional, já vem se falando sobre a importância, né, da gente ter essa mobilidade, sim, de pensamento, essa mobilidade de raciocínio, o que a gente acredita, de repente a gente acha que não é só aquilo, que isso pode mudar. E sim, quando a gente começa a estudar e começa a desenvolver a inteligência emocional, ela nos traz essa visão de que sim, de que é possível, né, eu quebrar esses hábitos, eu mudar esses hábitos, eu acrescentar coisas na minha rotina, eu mudar a minha rotina, porque tudo isso vai alterando a forma com que eu lido com essas questões das emoções e das sensações. Então, toda vez que eu começo a lidar com essa minha capacidade de lidar com essas emoções e de entender e agir de uma maneira onde eu não tenha problemas futuros, aí é o momento de ok, eu entendi o processo de educação emocional, eu entendi o processo de inteligência emocional e hoje eu consigo gerir, né? Eu consigo gerenciar, eu consigo ter essa autogestão da minha vida e das minhas emoções, né? Então, assim, é muito bacana a gente conhecer e saber como é e saber que dá sim pra gente melhorar o nosso comportamento, dá pra gente melhorar o comportamento dos nossos filhos, dá pra gente melhorar a nossa visão em relação ao outro, né? Ou o que o outro pensa em relação a gente não consegue mudar, mas a forma com que a gente vê tal situação ou determinada situação,
Se eu consigo entender, né, o meu hemisfério direito, o meu hemisfério esquerdo, como que eles se falam, como que eles conversam e por que que o meu cérebro é tão, às vezes nos dá aí uns golpes da gente sair falando, fazendo sem parar para pensar, quando a gente consegue ter esse start de opa, peraí, se eu tiver determinada atitude, se eu falar tal coisa para alguém ou se eu fizer tal coisa, que resposta que isso vai me gerar, né? Qual é a reação que isso vai me trazer? Aí também estamos falando de inteligência emocional. E outra coisa que acontece, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dúvida porque falam assim, mas eu tento fazer esse processo, eu tento fazer esse treinamento de inteligência emocional com o meu filho e não dá certo. É um pouco mais difícil, porque assim, geralmente o causador, né, vamos dizer assim, daquele transtorno para o adolescente são os pais, né, ou o professor, enfim. Então, geralmente ele tem ali a figura do pai e da mãe que causou aquele transtorno ali, vamos dizer, para aquele adolescente. Por mais que os pais tentem colocar em prática as técnicas da educação emocional positiva, da inteligência emocional, vai ser um pouco difícil eles aceitarem, né? Porque assim, eles vão estar olhando ali para quem gerou aquele desconforto para eles. O responsável ali, de repente, dele ficar sem game, ou de repente dele não poder sair pra rua com os amigos. Então, fica mais difícil, e é mais difícil sim a gente ter uma resposta adequada, né? Ou aquilo que a gente espera quando os pais tentam fazer isso com os filhos, tá? Mas dá pra fazer, né? Não tem problema nenhum, dá pra tentar desenvolver essas técnicas, essas atividades também com os filhos, faz direto aí que às vezes consegue também sim, tá? Caso não, aí busque um espaço, um local, alguém que entenda sobre educação emocional e inteligência emocional para estar te auxiliando e para estar orientando essa criança ou esse adolescente de uma maneira mais eficaz, ok? Gente, eu agradeço a presença de vocês, eu espero todos até a próxima live. A gente vai falar sobre educação emocional para crianças. Então hoje eu expliquei um pouquinho para vocês como o que é, né? Bem rapidinho assim, como que funciona o nosso cérebro nesses momentos, quais são as nossas reações diante desses problemas e dessas questões. Mas na próxima semana nós vamos falar aí, na próxima quinzena, sobre educação emocional para crianças, ok?